Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre o 4G, né? Deixa eu dar aqui, começar de novo aqui para poder editar o vídeo. Bom, pessoal, o assunto dessa aula agora é sobre redes de quarta geração, 4G, dentro da família do 3GPP, né? Daquele organismo de padronização, né? Que veio padronizando, né, desde a primeira geração até atualmente a quinta geração. Então, o 4G, ele é chamado de né, a sigla mais técnica, mais conhecida do 4G é o LTE, né, que vem de Long Term Evolution. Do mesmo jeito que WCDMA era a sigla ali da tecnologia utilizada na interface de rádio, né, do 3G, né, e HSPA foi a sigla da interface de rádio, né, utilizada ali no 3.5G, LTE, né, é o do 4G, e LTE Advanced, né, é o do 4.5G. Então, a gente está falando aqui de 3G, né, WCDMA aqui é o 3G, o 3.5G é o do HSPA, 4G é o LTE, certo? E o LTE Advanced é considerado um 4.5G. Ok? Então vejam aqui, ó, que esse eixo X aqui é um aumento das possíveis taxas de transmissão de dados de pico, né? Taxas teóricas que o sistema poderia obter. Né? Então a gente aqui no WCDMA, eu tinha falado para vocês que era 2 megabits por segundo, né? Eu falei para vocês que o HSPA era a primeira versão dele, né? Atingia uma taxa teórica máxima de 14 megabits por segundo. Então vejam que aqui no eixo X é um valor aproximado, tá? Então, WCDMA, a gente obtinha ali unidade, ali dentro de unidades de megabits por segundo, o HSPA era na ordem de dezenas de megabits por segundo, LTE na ordem de centenas, e LTE Advanced ali também na ordem de centenas, tá? Até próximo ali a algo próximo de 1 gigabit por segundo, porque as taxas de transmissão de gigabits por segundo mesmo a gente só conseguiu com o 5G, com a quinta geração. Então, uma outra siglazinha que aparece aqui também é essa questão aqui de IMT, né? IMT aí tem IMT 2000, IMT 2000 Evolution, IMT Advanced, né? O IMT, ele é um conjunto de requisitos que foram determinados para cada uma dessas gerações, tá? Então, assim, o fluxo era mais ou menos o seguinte: quando o 3GPP ele decidia que ele ia começar os estudos, né, para uma nova geração das redes celulares, né, ele soltava um conjunto de requisitos que ele reunia, né, nesse IMT. Então, para a terceira geração, né, foi criado um conjunto de requisitos que se chamou de IMT 2000, né? Então é mais ou menos assim. Esses requisitos eles diziam o seguinte: olha, para um sistema ser considerado 3G de terceira geração, ele tem que atender isso, 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 e uma série de critérios, de requisitos. Tá? E aí ele recebia propostas, né, de sistemas, né, com todo o aparato, com todo o conjunto de tecnologias, desde falando da própria arquitetura do sistema,
como técnicas de camada física, de camada de enlace, de camada de rede, etc., que possibilitassem atingir aqueles requisitos. Né? Então, eram feitas propostas, né? E aí era esse consórcio, né, do IMT, ele ia julgar se aquelas tecnologias elas eram aptas ou não para atingir aqueles objetivos. E aí, se elas fossem aptas, era feita uma espécie de homologação de dizendo, ok, o teu sistema 3G, do jeito que você está padronizando, né, ele pode receber o selo do 3G, ou seja, ele é considerado um sistema de terceira geração das redes móveis celulares. Então, a família do 3GPP, né, esse organismo de padronização, ele, para cada série que foi sendo lançada dos IMTs, né, então, para a terceira geração, houve o IMT 2000, para a evolução da terceira geração 3.5, né, teve o IMT 2000 Evolution, para a quarta geração teve o IMT Advanced, ok? Então, geralmente existia uma concorrência de dois organismos de padronização. O primeiro deles, eu já falei para vocês, que era o 3GPP, né? E o segundo organismo de padronização que concorria com o 3GPP nessas famílias de sistemas celulares era o I3E, né? Também um organismo popular, conhecido aí por propor diferentes tecnologias bastante populares que a gente usa hoje em dia, né? Ok, então, vamos adiante. Aqui, essa figurinha aqui é mostrando para vocês que, falando nessa questão dos requisitos do 4G em relação ao 3G, né? O último release do 3GPP, né? Que foi congelado aqui no release 6 do HSPA, que já era um sistema de transição do 3.5G para o 4G, o LTE, que era o sistema 4G puro mesmo, né, que foi lançado, ele tinha, né, a ambição de aumentar por 10, né, a vazão de dados de pico dos usuários. Ou seja, lá no IMT Advanced, lá que reuniu o conjunto de requisitos, estava escrito lá, né? Olha, para ser considerado um sistema 4G, né, nós precisamos aumentar por 10, né, multiplicar por 10 a vazão de dados dos usuários, né, vazão de dados de pico. Ok? Então, isso era um dos requisitos. Outro requisito, em comparação ao HSPA Release 6, você tinha que diminuir de um fator de 2 a 3 vezes a latência dos pacotes, ou seja, dos atrasos dos pacotes. Então, dentro da interface, né, dentro do sistema, eu não tenho certeza se esse atraso era somente na interface de rádio ou envolvia também o núcleo da rede, né, o núcleo da rede móvel, celular, mas tinha que diminuir um fator de 2 a 3 vezes. A eficiência espectral, que é o quanto de taxa que você consegue atingir no sistema dividido pela largura de banda de frequências que você usa, né? Esse é o conceito de eficiência espectral. Tinha que aumentar de 2 a 4 vezes também em relação à geração 3.5, ok? Então, o LTE, padronizado pelo 3GPP, ele foi um sistema capaz, né, de atingir todos esses requisitos aqui, ok? Tanto na teoria, né, quando ele foi proposto, como também na prática, né, nos protótipos, né, que foram implantados na fase de estudos, né, de pesquisas, né, os protótipos que foram lançados foram pelas grandes operadoras de telefonia, pelas fabricantes de equipamentos, né, Ericsson, Huawei, da vida, elas comprovaram, por meio de protótipos, né, que era possível isso. Né, e aí depois, quando os sistemas foram lançados, né, elas já tinham uma certeza muito grande de que era possível, né, atingir esses requisitos aqui. E aí, em termos de arquitetura,
né? Eu queria comentar com vocês que é o seguinte, se lembram lá que a arquitetura do 3G, nós tínhamos dois braços principais, né? Um braço de chaveamento de circuito, para as chamadas de voz, né? E um braço de chaveamento de pacotes para as sessões de dados, né? Que iam se conectar ali com a internet. E aí eu digo para vocês o seguinte, o 4G, ele focou, ele é um sistema, uma geração, né, das redes móveis, que focou somente na parte da internet móvel, ok? A parte de chaveamento de circuitos, o 4G ele não mexeu mais nisso. Ele deixou congelado do jeito que estava lá no 3G. Por quê? Porque existia uma tendência, né, existia uma perspectiva de que essa parte de chaveamento de circuitos, essa parte de conexão de chamadas de voz utilizando esse tipo de tecnologia, ela ia cair em desuso com o passar dos anos, né? Então, ele, como o 4G ele já estava pensando mais lá na frente, né, ele dizia, não, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, as chamadas de voz por chaveamento de circuito dentro de uma rede celular, elas vão deixar de existir. Quando as redes evoluírem, né, com alta capacidade, as redes móveis, né, que eu estou falando, com alta capacidade, a taxa de transmissão alta, a estabilidade das conexões é boa, as pessoas vão fazer chamadas de voz utilizando chaveamento de pacotes. Elas vão utilizar a própria internet para fazer as suas chamadas, né? Então, é isso que a gente tem visto hoje em dia, né? Muitas pessoas, né, têm deixado de utilizar a chamada de voz clássica do celular para utilizar a ligação de voz pelo Skype, para utilizar a chamada de voz pelo WhatsApp, entendeu? Que são aplicações que usam pacotes, não usam mais o chaveamento de circuitos, tá entendendo? Então, isso é uma tendência. Isso é uma tendência que vai continuar cada vez mais nesse sentido. Então, o 4G, ele é uma evolução focada somente na internet móvel, certo? Então, essa aqui, ó, é aquele braço de pacotes, de chaveamento de pacotes do 3G, se lembra? Que tem a estação rádio base, que é chamada de Node B nas especificações do 3GPP, tem a controladora da rede, tem o roteador SGSN e tem o gateway da rede da operadora móvel, né? Então, por esses 4 equipamentos aqui, ainda teria um quinto equipamento aqui, que é o dispositivo do usuário, né? Existem duas conexões de dados aqui que coexistem. Uma que vai transferir dados de controle e outros de dados de usuário, que chama, né? Então, os dados de aplicação, que são realmente a mensagem que está sendo transferida, né? Ele passa pelo fluxo de dados de usuário, né? E dados de controle são todas as medidas, né? São todos aqueles outros pacotes que precisam passar pelo sistema, mas não carregam dados de mensagens de aplicação, né? Eles são pacotes necessários, mas que eles trafegam outro tipo de dados, né? Dados de medidas para o sistema funcionar de forma correta, né? Os algoritmos de RRM, né? Gerenciamento de recursos de dados, eles utilizam também esses dados de controle. Então, essa é a arquitetura que veio herdada do 3G, né? Mas que ela foi transformada, ela foi adaptada, ela foi evoluída, né, vamos dizer assim, para essa nova arquitetura aqui, que é a do LTE, né, que o primeiro release do 3GPP para o LTE foi o release 8. Tá? Então, uma primeira coisa que se pode notar aqui, né, o RNC deixou de existir. Tá? O 4G agora
não ter mais essa figura do RNC. Por quê? Porque se viu, né, que muitas das funções que o RNC realizava poderiam ser agora postas para o Node B, para a estação rádio base. Então, agora, no 4G, né, se chamou agora as estações rádio base de Node Bs evoluídos. Né? Por quê? Porque eles adquiriram, né, funções que eram realizadas para o RNC, de forma que agora a comunicação do InnodeB com os usuários poderia ser feita de forma mais otimizada, tá certo? Porque a interface de rádio, né, ou seja, o canal sem fio entre a estação rádio base e o dispositivo móvel que estava aqui embaixo, né, no 4G, ele já é feito de forma mais rápida, porque a tecnologia do 4G, ele já, lá na camada física, na camada de enlace, ele já é uma tecnologia que permite uma taxa de transmissão maior, uma latência menor, etc. Então, essa interação entre a estação rádio base e o dispositivo, aqui no 4G, ela é bem mais rápida. Então, coisas que o RNC fazia antes, né, o InnodeB agora pode fazer. Aí, essa questão aqui da divisão aqui de outros dispositivos, né, outros bloquinhos que aparecem aqui na arquitetura do 4G, né, e o GGSN e o SGSN, eles se transformaram, né, nesse SAI Gateway aqui, tá certo? Então, esse SAI Gateway, ele incorporou funções que eram feitas por esses dois caras aqui, né, e foi também proposta, né, um módulo aqui que seria responsável pelas questões de mobilidade, ok? Então, as questões de mobilidade, então, essa linhazinha pontilhada aqui, tem a ver com o plano de controle, que eu estava falando para vocês. Então, todas as medidas relacionadas à mobilidade de handover, se lembra que eu falei para vocês que o handover ele precisa ficar monitorando a potência de recepção das conexões, né? Então, essas medidas das potências de recepção, né, com a força do sinal, é um típico exemplo de medidas de controle que precisam trafegar pelo sistema, né? Então, essa é uma das coisas que passa aqui por esse canal de controle aqui, que agora o MME vai ficar responsável, tá? E aí, o túnel, né, de dados de aplicação ficou agora muito mais livre, muito mais otimizado, tá certo? Porque da estação rádio base, ele já pode se conectar diretamente para os gateways, né, para os roteadores e gateways do núcleo da rede, sem passar mais pelo RNC. Tá? Então, vejam que mudanças na arquitetura também possibilitaram uma transferência de dados mais otimizada dentro da rede. Então, como a gente tinha aquele requisito de diminuir a latência, né? Como é que você diminui a latência? Como é que você diminui o atraso dos pacotes, né, quando eles trafegam dentro da tua rede? Você tem que ter, né, otimizações, você tem que eliminar intermediários para que isso aconteça, né? Então, quem foram esses intermediários que foram eliminados para eu deixar a minha arquitetura mais limpa, né? Um deles foi a RNC, né? A RNC, ela deixou de existir aqui, né? Então, os gateways e os roteadores também, eles foram otimizados dentro de uma estrutura nova que surgiu aqui no 4G, tá? Então, com isso, e com outras melhorias de camada física, né, você conseguiu aumentar a taxa de pico de transmissão, você conseguiu aumentar a eficiência espectral, você conseguiu diminuir a latência dos pacotes. E aqui é mostrando somente de forma mais detalhada, né, essa arquitetura, essa figura aqui mais simplificada que eu mostrei. Uma das coisas que eu ia comentar com vocês é que dentro
da rede de acesso de rádio, né, que agora é chamada de EUTRAN, né, ou TRAN evoluída, existe uma interface, uma comunicação interessante agora, que possibilitou muitos algoritmos interessantes no 4G, que é essa interface X2. Essa interface X2 é um canal de comunicação de alta velocidade que está previsto aqui para conectar as estações rádio base, né? Então, geralmente, você tem uma fibra ótica ou você tem uma antena parabólica aqui, né, nessas torres, né, possibilitando aqui um canal de comunicação entre essas bases, né? Então, isso permite você fazer handovers de forma muito otimizada. Essa interface X2 e os dados de controle que são trafegados por ela, né, permite também a proposta de algoritmos de cancelamento de interferência, tá, que foram algoritmos propostos para o 4G. Então, por exemplo, se você tem uma estação, você tem um dispositivo móvel aqui na fronteira aqui dessas duas estações rádio base, né, você pode, através do conhecimento do sinal que é recebido por essa estação e pela outra, né, você reunir esses dados, esse conhecimento desses sinais, e isso ser entrada desses algoritmos de cancelamento de interferência. Então, você consegue, através disso, aumentar a relação sinal-ruído da tua conexão, né? Porque tem a relação sinal-ruído, que é a, a razão entre a potência de recepção do teu sinal dividido pela potência do ruído. Mas tem uma outra métrica, um outro indicador que é mais completo do que a SNR, né? Porque temos a SNR, que é a relação sinal-ruído, e tem essa outra métrica que eu estou falando para vocês, que é mais completa, que é a SNIR, que é a relação sinal ruído mais interferência, tá? Então, quando você tem técnicas que você consegue diminuir essa interferência, né, através dessa técnica de cancelamento de interferência que eu comentei com vocês, você aumenta essa métrica, que esse indicador de SNR, e também você melhora a detecção do teu sinal, né? Então você melhorando a detecção do teu sinal, você comete menos erros. Você cometendo menos erros na tua transmissão, você aumenta a taxa de transmissão, a vazão de dados, né, de pico do teu sistema. Outra coisa interessante também do 4G, né, que o sistema 4G, ele é um sistema All IP, né? Ou seja, ele é um sistema de IP ponta a ponta, tá? Então, desde o usuário, desde o dispositivo móvel, né, em todas as instâncias que passam aqui dentro do teu sistema, você tem um endereçamento IP, tá? Então, o teu dispositivo móvel agora, ele tem um IP, né, que pode se conectar diretamente a um servidor que está na internet, fora da tua rede móvel, né? Porque antes, no 3G, se lembra que tinha o gateway, né? E esse gateway ele se comunicava aqui com roteadores, né, internos dentro do teu sistema. Então, a questão do endereçamento IP dentro da rede da operadora móvel, ela não chegava até o usuário, né? Ela chegava somente a nós, intermediários aqui dentro da rede, né? Porque tinha um IP do servidor lá fora, né, que você estava acessando o serviço, mas aqui o gerenciamento dos endereços IPs dentro da rede 3G, né, não era feita de forma totalmente otimizada, né? Aí no 4G isso já foi melhorado. No 4G esse endereçamento IP ele já é considerado completo, né, até o nível do equipamento do usuário. E aí, deixa eu mostrar essa figurinha para vocês, que é um aspecto
de camada física que eu queria comentar com vocês, que é o seguinte, o sistema 4G, né, o sistema 3G, ele era baseado no do WCDMA. Se lembra que eu comentei? O WCDMA era o 3G. No 4G, o, o múltiplo acesso ele é baseado numa tecnologia de OFDMA, lá na camada física, tá? Que é múltiplo acesso, camada física e camada de enlace também. Múltiplo acesso por divisão de frequências ortogonais. Tá? Então, antes de eu mostrar realmente o FDMA, eu queria mostrar o FDMA, que é o seguinte, quando você tem... Isso aqui é na visão do, vamos supor, da estação rádio base, que está formatando, né, o sinal para ser transmitido. Né? Quando ela recebe bits de informação, né, para transmitir para os usuários, né, para os dispositivos móveis. Então, ela recebe essa cadeia, esse fluxo de bits, né, e a estação rádio base, ela separa isso em diferentes moduladores, né, que vão depois alimentar essa cadeia de radiofrequência. Então, no final das contas, quando você visualiza esse sinal que é gerado pela estação rádio base, no domínio da frequência, aparece, né, uma frequência central, que é a frequência central da portadora, né, e aparece subfrequências, né, ou subportadoras, que seriam pequenas faixas de frequência onde vão ser colocados ali, né, né, aquele sinal vai ser modulado pelos bits, né, que vêm de diferentes fontes, de diferentes usuários. Tá? Então, você tem essa divisão de frequência, e aí o múltiplo acesso, né, ou seja, várias conexões simultâneas, vários usuários simultâneos, os bits deles vão passar por diferentes canais de frequência, que a gente chama de subportadoras. Isso é o conceito de FDMA clássico. Tá? O OFDMA, ele é uma evolução desse conceito, né, onde a gente utiliza agora um formato de sinal que ele é bastante otimizado. Tá? O formato do sinal que é feito para gerar esse sinal que vai ser transmitido no OFDMA, ele tem esse formato em que você tem uma sobreposição bastante grande de frequências, ou seja, você não tem aqui uma separação muito grande, você veja aqui que aqui nessa região aqui tem uma certa sobreposição, tá vendo? Ó? Essa subportadora, ela tem uma sobreposição nessa região com essa outra tem uma sobreposição aqui com essa outra. Aqui no FDMA, você tem uma sobreposição muito maior, tá vendo? Ó? Essa portadora aqui, subportadora aqui, em comparação com ela tem uma sobreposição muito grande de frequências, mas no pico das subportadoras acontece algo interessante. Ó, nesse pico, esse sinal ele tem um valor máximo, enquanto os outros são zeros. Né? Nesse outro aqui, nessa outra subportadora, tem um valor máximo lá, e enquanto que os outros têm valor zero. Ou seja, é uma otimização que foi feita na camada física, na formatação do sinal, né? E por conta de particularidades e propriedades matemáticas, você tem, né, você pode aumentar a sobreposição dessas frequências sem prejudicar a interferência. Ou seja, a interferência dos outros sinais ela é zero no momento em que o meu sinal tem a maior força. Okay? Então, por isso que chama de subportadoras ortogonais, porque enquanto uma é máxima, todas as outras são zero. Então, essa subportadora é ortogonal a todas as outras. Okay?
Então, com isso, com essa otimização do uso do espectro, você consegue aumentar muito a taxa de transmissão do sistema 4G. E aí tem uma particularidade do uplink e do downlink, é que no uplink, por conta de algumas limitações do hardware, do dispositivo móvel, né, foram feitos estudos e viu que a forma mais otimizada de você utilizar bem os recursos de potência e de frequência lá no dispositivo móvel foi utilizar um sistema de FDMA, né, baseado em uma portadora simples, certo? Então, que é algo mais parecido realmente com FDMA. Você tem conjuntos de frequências adjacentes que são alocados para os usuários. Então, veja que o usuário 1, ele utiliza esse conjunto de frequências que são vizinhas, né? Quando parte para o usuário 2, ele já usa uma outra faixa de frequências, outra faixa de portadores, né, que também são vizinhos. Então, você consegue otimizar, né, para o caso da transmissão de uplink, né, o sistema LTE foi proposto dessa forma. Para o downlink, você já tem um grau de liberdade muito maior, porque você já pode utilizar aqueles formatos de onda otimizados que eu falei para vocês, com subportadoras bem mais estreitas, né? E você pode alocar essas subportadoras estreitas para diferentes usuários. Então veja que esse usuário 1, ele usa uma subportadora, a vizinha dele, né, já pode ser utilizada para outro usuário, né, a terceira e a quarta para outro usuário. Então, aquela questão que eu comentei com vocês, que o 3G também tinha aquela propriedade de que, dependendo dos requisitos da aplicação, de variedade de taxa, né, que eu comentei para vocês, que no momento ele poderia solicitar uma taxa de transmissão, no momento seguinte não precisava mais, porque ele já tinha transmitido o que ele precisava, né? No 4G, você tem isso de forma muito mais dinâmica, né? Porque na própria separação, na própria alocação das subportadoras, que são recursos que você utiliza no 4G, né, você já tem essa granularidade muito forte, muito presente, tá certo? Então, esses recursos, eles podem ser realocados de forma muito rápida. Enquanto no 3G eu fazia isso a cada 10 milissegundos, no 4G eu posso fazer a cada 1 milissegundo. Então vejam que esse grau de liberdade também ele ajuda, ele possibilita aqueles requisitos que eu comentei com vocês, de aumento de taxa, de aumento de eficiência espectral. Okay? Então, no downlink, realmente o OFDMA puro mesmo, ele é utilizado para transmissões no downlink, enquanto no uplink é utilizado o single carrier FDMA. Então, essa questão dos recursos que eu falei para vocês, da alocação de recursos, que é algo que vai ser importante na unidade 5, né, quando eu estiver falando de gerenciamento de recursos de rádio. Então, a gente, lá na unidade 5, a gente vai falar de RRM para 3G e vai falar de RRM para 4G. Quando eu falar para 4G, vocês vão se lembrar dessa figurinha aqui, mostrando para vocês, né, que no 4G nós temos o conceito de blocos de recurso, né? Esses blocos de recurso, eles têm na versão básica deles, eles têm uma dimensão dupla, tá? Aqui na dimensão do eixo X, nós temos o tempo, tá? E aqui na dimensão do eixo Y, nós temos a frequência, tá? Então, aqui na frequência, esse bloco de recurso, ele é formado por um conjunto de suportadoras. Um conjunto finito, tá? Um conjunto de algumas suportadoras, que aí, na padronização do 4G, ele define bem direitinho qual é esse número, tá? Então, aqui no eixo Y, nós temos
um conjunto de suportadoras dentro desse bloco de recursos, e no eixo X nós temos o tempo. Nós temos um slot de um frame, melhor dizendo, de 1 milissegundo. Tá? E esse conjunto de suportadores aqui, no eixo da frequência, ele equivale a 180 kHz. Ok? E no eixo do tempo equivale a 1 milissegundo. Então, cada bloco de recurso desse, porque o meu sistema 4G, ele tem uma largura de banda em que o sistema opera. Então, 180 kHz multiplicado por X, né, vai dar a minha largura de banda total do meu sistema, né, que a minha operadora móvel tem disponível para alocar os recursos para os usuários assinantes daquela operadora. Né? E aí, a cada milissegundo, veja que é um tempo muito rápido, né, a estação rádio base e os terminais móveis, né, podem fazer uma alocação dinâmica desses recursos. Ou seja, dentro da banda total do meu sistema, né, eu posso alocar diferentes subportadores dentro do meu bloco de recurso, né, no mesmo tempo de 1 milissegundo. Então, dentro desse primeiro tempo de milissegundo aqui, cada bloquinho de recurso aqui pode ser alocado para um usuário diferente. Então, entra novamente naquela questão da multitaxa, né, da questão da multiplexação de serviços. Então, pensem que uma estação rádio base tem um conjunto de usuários que ela precisa servir. Esse conjunto de usuários estão utilizando diferentes serviços, né? E cada serviço desse tem um monte de pacotes de mensagem que precisam ser transmitidos. Então, a cada milissegundo, a estação rádio base tem o poder, né, de decidir quais recursos ela pode alocar para quais usuários, para justamente atender, né, os requisitos de qualidade de serviço que cada aplicação tem. Tá certo? Então, isso é algo que a gente vai ver na sequência da disciplina, né, quando a gente for falar de qualidade de serviço, na próxima unidade, que a gente vai entender o porquê que diferentes aplicações demandam diferentes, né, indicadores de qualidade de serviço, né, e depois a gente fecha a disciplina falando dos algoritmos de RRM, que são justamente a ferramenta que o sistema tem para mexer com a alocação desses recursos, né, para atingir os requisitos de QoS das aplicações. Tá certo, pessoal? Então, com isso, eu finalizo essa aula aí, falando sobre redes de quarta geração.